Atenção para o top de 5 segundos. Política de Açu, do Vale do Açu, do interior do estado, do Rio Grande do Norte e do Brasil. Está no ar o Vale em Pauta, seu espaço de informação e debate sobre a política de Açu, Vale do Açu, do Rio Grande do Norte e do Brasil. Vale em Pauta, com Marcos Cabral, Kleber II. Vale em Pauta. Olá, minha gente, muito boa noite. Hoje, dia 25 de dezembro de 2025, feriado nacional, mundial até, né, pessoal? Dia de Natal, data que celebramos o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Última edição do ano de 2025, estamos aqui, né, no Batente, enquanto muitos estão aí, né, aproveitando sua folga, mas vamos aqui trabalhar, se comunicar e mandar muita informação aqui para os nossos ouvintes. Muito boa noite, Kleber. Boa noite, Marcos. Boa noite, doutor Tiago. Boa noite a todos os espectadores, ouvintes da Rádio Princesa, da TV Açu, do YouTube, de todos os aplicativos. Uma satisfação, Marcos, né, nesse feriado, estar aqui, né, nesse dia de Natal, discutindo, né, trazendo informações, debatendo. Afinal de contas, as informações estão aí, né, a todo vapor, seja nos bastidores, seja política, seja econômica, seja jurídica, né, as informações estão aí e a gente tem que deixar a população informada, né. O nosso papel aqui no Vale em Pauta é importante que a gente traga essas informações, tente detalhar essas informações e procure transparecer para a população da melhor forma. É isso aí, Kleber. Muito boa noite, doutor Tiago. Boa noite, Marcos. Boa noite, Kleber. Boa noite para toda a nossa audiência. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui com vocês mais uma vez, nesse último programa do ano, para podermos continuar dialogando, conversando, analisando tudo que vem acontecendo no Estado, no município e na nossa sociedade. Pois é, esperamos que o próximo ano, né, 2026, a gente já começa. A primeira edição do nosso programa vai cair também no dia de feriado, dia 1º, né? Uhum. Pois é, vale salientar que, né, na próxima quinta-feira também haverá Vale em Pauta, né? Logicamente que trazendo um pouco da retórica do ano, né, as informações que foram debatidas, digamos que uma retrospectiva, né, do ano que foi feito o Vale em Pauta. Até porque, doutor Tiago, a gente já está no nosso primeiro ano, né? Chegando aí a 2026, se Deus quiser, muitos desafios, muitas informações, né? Ano político, ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, de São João, enfim, né? Tem muitas informações para o ano 2000. Um ano curtíssimo. Um ano que promete. Um ano que promete, né? Exatamente. Um ano que promete para todos e promete muitas informações, muito debate, né? E a gente vai trazer para toda a população nesse ano de 2026, muitos desafios. Muito interessante, né, que se a gente vendo esse ano, né, muito produtivo, a gente pode ter certeza que foi muito bom. Por aqui, por essa bancada, passou muitos convidados aqui interessantes, podemos fazer até uma retrospectiva, né, de todos aqueles... Uma avaliação, né, digamos que uma avaliação muito rápida, né. Por aqui, uma auditoria interna. A gente teve aqui, só para lembrar para o nosso ouvinte, né, tivemos participando aqui com a gente no início do ano, né, o ex-prefeito Ivan Júnior, esteve aqui com a gente o Adelmo, vamos lá, vamos refrescar. Júnior de Trapiá. Vereador Érico Alves. Vereador T. Sim. Ex-vereador e presidente da Câmara, Elisângela. Sim. Né? Tivemos deputado federal também, Benes. Ex-vereadora Luciane Guerra. Pedro Filho. Pré-candidato, inclusive, né? Exato, pré-candidato a deputado estadual. Tivemos deputado estadual também, Nelter Queiroz. Então, assim, foi recheada, né? Pipa, né? Sim. Vereador Pipa. Benes Leocádio, deputado Nelter Queiroz. E esse ano, nesse pequeno balanço, né? Não deixar de agradecer que esteve aqui conosco, né? No início da nossa jornada, né? Nossa queridíssima menina
Mona, né, que participou. Mona Lisa. Mona Lisa. Diretamente da redação. Diretamente da redação, ela trazia aqui. Está envolvida em outros projetos, mas deve retornar próximo ano. Diretamente do blog do VT. Com força total. Com força total. Ela aqui foi uma ponte muito interessante para a gente, né, onde nos ajudava aqui a pautar. E como todo início é muito difícil, ela foi fundamental aqui para o crescimento, né, do nosso programa e ter chegado aqui até onde estamos hoje. Fazendo uma retrospectiva, né, passaram muitas pessoas, independente de questões partidárias, cores de bandeira, né, o programa sempre esteve aberto, sempre estará aberto, né, doutor Tiago? Outro ponto interessante é que, conversando com outros comunicadores, né, nós temos aqui 3 pessoas que não têm esse perfil, né, diretamente como comunicadores, mas são 3 pessoas que têm uma atividade paralela, né? Mas eu gostaria de, inclusive, agradecer, certo, a outros colegas comunicadores, né? Eu não vou falar em nomes, mas eu poderia estar citando aqui diversos, mas tanto das outras emissoras como da Rádio Princesa, até porque a gente também transmite lá, da 89, né? Todos parabenizando o programa, né? Ter o reconhecimento de grandes pessoas que aí têm sua trajetória profissional por muitos anos, para a gente é muito bom, né? É gratificante. Nos dando só uns quer toques dizer, de vez em quando, né? Isso, lógico. Só quer dizer que a gente está num caminho certo, né? Na direção certa, né? Que 2026 realmente seja semelhante, né? Que tenha um reconhecimento dos colegas comunicadores, né? E com certeza a gente vem com inovação, vem com trabalho e dedicação mais ainda. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos lá, temos notícias aqui, né? Delegacia de plantão é anunciada para funcionar em Açu a partir de janeiro do próximo ano. Esse mesmo anúncio foi feito por Robson Faria em 2018, tá? Uma matéria aqui do Rabeço do Samuel, a qual quero mandar um forte abraço, desejar para ele boas festas, né? Sim. Hoje deve estar descansando, hoje é dia de amenidades para ele, tá? Que inclusive foi um dos entrevistados aqui, Sim. né? Ele disse que foi extrair leite de pedra, viu? Uma entrevista riquíssima, né? O Verdade. amigo Samuel sempre tem muita informação. Muito pautado, né? Sim. Doutor Tiago, o que é que você acha dessa notícia? Como ele fala aqui, se repetir na velha promessa, né? A gente entra anos, sai anos. Eu costumo, quando estou viajando ali, eu trabalho praticamente, né? Eu faço uso da BR-304 todos os dias e, de vez em quando, a gente se depara com várias viaturas trafegando na BR, viaturas que poderiam estar na cidade prestando serviço aqui para a comunidade, né? Alguma ocorrência, mas sempre em deslocamento. Eu acredito que devido o não plantão, né? Não poder fazer os boletins de ocorrência, você conhece isso melhor do que eu, e muitas vezes a ocorrência tem que ser registrada até a cidade de Mossoró, se deslocando, levando desgaste para, enfim, para vários. O que é que você tem acompanhado essa matéria? Você tem algum relato? Marcos e Kleber, a chegada da delegacia de plantão em Açu é uma luta muito séria encampada pela OAB, qual eu faço parte, há muitos anos. E tem sido uma luta difícil, uma luta árdua, mas no último ano a nossa atual presidente, doutora Faísa, junto com toda a diretoria e todo o corpo da OAB, realmente comprou a briga e foi à luta. E, aparentemente, agora o problema será resolvido, pelo menos parcialmente. Por quê? A chegada do plantão é algo extraordinário para nós advogados, sim. Mas lembrando que a delegacia de Açu é uma delegacia regional no documento, mas de fato não é. Mas nós estamos muito alegres que realmente se concretize essa promessa para a partir do dia 1º de janeiro. Tanto o delegado como nós advogados, todos que envolvidos com a segurança pública, o batalhão, estamos muito felizes porque isso diminui os custos para o Estado, melhora a efetividade da prestação de serviço e melhora também o atendimento à população. Porque muitas vezes a pessoa se deslocava daqui para Mossoró, chegava lá, após o procedimento era liberado, não tinha como voltar para casa. Ficava em Mossoró à mercê de uma carona ou um familiar conseguir buscar alguma coisa desse tipo. E agora, com todo o procedimento sendo feito em Açu, do flagrante, isso facilita muito, tanto para o trâmite processual como para as partes envolvidas na problemática. É importante, né, a gente discutir as políticas públicas e a política de segurança, né? Eu acho que é uma das pautas mais importantes que está mais em evidência hoje no cenário político-administrativo, né?
e de gestão, não só no nosso estado, mas no cenário nacional. Acho que isso aí está sendo realmente pautado de uma forma muito forte, né? O Vale do Açu, eu não sei a sua jurisprudência, né? Mas eu acredito que abrange até Macau, né? Essa regional, eu acho que é uma região gigantesca, essa região que é o Vale do Açu, em conjunto com a Salineira. Eu acho que é interessantíssimo a gente ter realmente esse plantão, né? Essa delegacia em pleno funcionamento, né? Eu acho que tanto para a questão processual, como o doutor Tiago aqui trouxe, né, a questão profissional, o próprio advogado, né, nos processos, mas também para um simples BO, né? Exatamente. Simples boletim de ocorrência. A pessoa teria que se deslocar até Mossoró, né, muitas vezes aí colocando em risco a sua vida, muitas vezes em horários impróprios, indevidos, né, pegando essa BR até Mossoró, né? A gente espera, de fato, que essa situação seja regularizada. Foi uma pauta que a gente também discutiu aqui em diversas situações, diversas oportunidades, assim como a 116, né? A RN 116, a gente falou muito, né? E graças a Deus a gente está... Também não tinha como não falar, né, Kleber? Afinal de contas, foram 7 anos e meio de promessas. Justo, né? E assim... 7 anos e meio enganando até São João Batista. Pois será se é mais uma promessa de campanha? Ano eleitoral, né? Por isso que eu entrei justamente nessa seara, doutor Tiago. Né? A gente viu a situação executada depois de muita pressão, depois de mais de 7 anos, e vem mais um ano eleitoral. Será se essa delegacia está sendo pautada a cada 2 anos? Né? Será se não é mais uma promessa? E é importante frisar que não é só abrir a delegacia. Precisa aumentar o número de servidores, o número de agentes, para que possa funcionar de forma efetiva. O quantitativo hoje de Açu não atende à necessidade da cidade. Então, falando em polícia civil, né? Exatamente. Polícia militar também semelhante. Semelhante, porque veja só, atualmente o que é que acontece? Há um flagrante, vai uma viatura da polícia militar para Mossoró, passa a madrugada ou a noite quase toda em Mossoró esperando finalizar o procedimento. Enquanto isso é o quê? É uma guarnição a menos na cidade. Descobrindo a cidade, né? Exatamente. E se acontecer outro flagrante, tem que ir outra guarnição para Mossoró. Ou seja, a cidade vai ficando descoberta da proteção policial. Algo que já é bem comprometido. Exato. Se eu não me engano, né, eu posso estar falando aqui, mas eu escutei, inclusive, de militares, né, que, se eu não me engano, são 3 equipes. Né? Dentre essas 3 equipes que se fazem a ronda policial, né, tem um período de descanso e às vezes fica 2 ou 1, né, viatura fazendo a ronda policial, Marcos. Uma curiosidade, doutor Tiago, acho que até o nosso ouvinte, né, o nosso net espectadores e telespectadores, pelas plataformas no qual a gente está transmitindo, tem uma dúvida. Vamos lá, vamos supor que eu sofri um assalto celular normal e eu queira prestar a polícia pega o indivíduo lá, pega. Nesse caso, ela pegando, não tendo a delegacia de plantão, tem que ir até Mossoró fazer o BO. A vítima e o suposto criminoso. Por isso, muita gente talvez desista até de fazer esse procedimento. Deixa para outro dia de manhã. Tá. E o tempo urge, né? Tá. E me diga uma coisa, e quando chega lá, qual é o procedimento? Terminou. Aí a gente vai na viatura da polícia, volta na polícia e o acusado, como é que acontece? Quem vai prestar a queixa vai por conta própria. O acusado vai da viatura. Se ficar preso, fica lá. Se for liberado, se vira para voltar. Fica lá na... Exato, a polícia não traz de volta, não. Eu tinha essa curiosidade, tá? Não. Então, vamos lá, temos mais assuntos aqui, né? Tá? Eu vou pegar também aqui do Rabisco, vou pegar carona nesse feriadão dele aqui, tá? Apoio da Federação União Progressista. A nominata do MDB deverá beneficiar Ivan Júnior. Antes de começar isso aí, tá tendo, né? Depois de declarações aí, tivemos declarações aí de João Maia. Valtinho também não desmentiu, não falou nada. A governadora teve uma movimentação aí de ressuscitar Jean Paul Prats, depois de ter saído do PT, que está no PDT, que agora parece que vai fazer uma dobradinha com ela. Eu só sei superficialmente. O que você sabe disso, doutor Tiago? Nós tivemos uma declaração muito incisiva, né, do deputado João Maia,
anunciando que Valtinho indicaria o vice de Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, pré-candidato ao governo do estado. O interessante é que Valtinho não desmentiu. Eu não vi ele desmentir em veículo nenhum, nem ninguém ligado a ele dizer que era em verdade de João Maia. Isso muda muito o tabuleiro da política do estado, porque a governadora irá se afastar, sendo que seu vice já disse que não tem pretensões de assumir o governo e que renunciaria. Então, a campanha dela, ela vai ter alguém, quem estará no comando do estado para dar suporte à governadora como pré-candidata ao Senado, ou candidata ao Senado. Então, isso muda todo o tabuleiro político. Já se fala em mudanças partidárias. Os deputados ligados ao governo que iriam para o MDB já estariam sendo orientados a migrar para o PV, inclusive o pré-candidato Gustavo Soares. Já a indicação de que alguns nomes que iriam para a União Brasil deverão migrar para o MDB, o que facilitaria candidaturas como a do ex-prefeito Ivan Júnior. Então, o tabuleiro político vai mudando muito rapidamente. Muito rápido, né? O que era improvável passa a se tornar provável, o que era provável passa a ficar difícil. Então, o tabuleiro político hoje do estado ele está muito incerto. Como também no plano nacional, isso tudo é um reflexo de cima para baixo. Então, essa incerteza que nós temos na política não é só aqui no estado, ela é geral. E essa última movimentação que houve com relação às declarações do deputado João Maia acenderam a luz vermelha da governadora, né? A governadora agora tem que trabalhar muito bem seu grupo, porque as pesquisas continuam indicando que o candidato dela não decola. Ele tem tentado se afastar dela. Cadu tem vergonha de se apresentar ao lado da governadora. É tanto que não é Cadu de Fátima, é Cadu de Lula. Demonstra uma clara vergonha que ele tem de defender este governo que ele faz parte. Mas é o atual secretário, não é? Exatamente. Mas o comportamento dele não é esse. O comportamento dele é tentar se afastar dessa gestão, desse governo. Por quê? Ele teme o reflexo da rejeição da governadora. Mas é Cadu de Fátima Bezerra. É o menino de Fátima Bezerra que está sendo candidato ao governo. Não é o Cadu de Lula. Talvez Lula não saiba nem quem é Cadu. Mas é o candidato que ela tem apresentado, é o nome que ela tem. Então, se ela insistir com esse nome, nós vamos ter aí uma grande movimentação precisando da ajuda nacional para fazer o candidato local decolar. Porque a governadora não está tendo força nem habilidade para fazer com que seu candidato galgue êxito. Então, é uma dificuldade muito grande para a governadora, tanto de confiança no seu entorno, como também de fazer com que o nome que ela tem apresentado ganhe espaço no cenário político. Eu gostaria de, inclusive, complementar o raciocínio do Dr. Tiago, que tem muita lógica, né? O Dr. Tiago tem essa facilidade de entender os bastidores da política, né? Tiago respira política. Eu acho que é isso. Eu gosto um pouquinho. E aí, doutor Tiago, 3 pontos importantes, né? Primeiro, macular a imagem de Cadu ao governo Fátima, né? Ou a pessoa da professora Fátima Bezerra. A professora ela tem uma rejeição gigante, né? Em várias pesquisas aí, isso aí foi tratado, foi discutido e foi mostrado, né? E a rejeição só aumenta em todas as regiões do Rio Grande do Norte, né? Não tem essa específica. Então, assim, a gente sabe que a política ela é feita também, inclusive, na avaliação de rejeição, né? Se macular a imagem do candidato da professora Fátima, que é Cadu, seu secretário, consequentemente limita o poder de crescimento, que é o que a gente está vendo, inclusive, nas próprias pesquisas. Outro ponto interessante é que uma frase só de João Maia mexeu com todo o tabuleiro, né? Uma frase só de João Maia. Então, João Maia foi perspicaz no que falou, né? Eu acho que ele sabe do que está falando. João Maia tem sua expressão política aí há muitos anos, tem sua liderança, né? Essa união entre União Progressista, né? Acaba tendo um reflexo muito grande no próprio Estado. O MDB também se fortaleceu o quanto partido, hoje tem uma expressão muito grande em quantidade de municípios, liderado por MDBistas, por prefeitos do MDB, né? Então, eu acho que tem uma sintonia por trás disso, nos bastidores deve ter um alinhamento, né? E um outro ponto interessante nesse alinhamento foi uma fala, inclusive, de Walter Alves, né? Ele não respondeu a João Maia, não desmentiu,
Mas na Assembleia Legislativa ele tem uma fala, que ele diz que não estaria nem para a esquerda e nem para a direita. Ele estaria no centro. Né? E a gente vê a União Progressista junto com o MTB, né? Algo muito semelhante ao centro, ao centrão ali. Né? Hoje no Estado nós podemos dizer que o candidato da esquerda seria Cadu, o candidato da direita seria o senador Rogério Marinho e Alisson Bezerra seria o candidato do centro. Então, a fala do vice-governador casa com a fala de João Maia. De João Maia, justamente. Né? Inclusive com a provável indicação do vice, né? E ele saindo como candidato a deputado estadual. Exato. Uma das frases, né, que chamou muita atenção, que quando o João Maia terminou, ele disse: isso foi o acordo. Exato. E nós sabemos que o deputado João Maia está bem próximo do prefeito Alisson Bezerra, inclusive sua esposa é secretária no município de Mossoró, né? Então há uma proximidade muito próxima deles. Então não se pode descartar as falas de João Maia como bobagem, até porque a classe política não desmentiu. O que eu volto a dizer é isso. Não confirmaram, mas ninguém desmentiu João Maia. Ninguém. Nenhum agente político chegou a desmenti-lo. Aí vamos lá. Do lado da direita, como a gente fala, está se formando mais ou menos ali, né? Que possa ser, temos lá, senador, na majoritária, né? Na cabeça de chapa lá nós teremos Estirso Valentim, Álvaro Dias e para governo Rogério Marinho. Mas eu vi o próprio Álvaro Dias falando que pode ter alternância aí. Caso o Rogério Marinho vá para o plano nacional, que tudo se move lá, como você falou, vem de cima para baixo, não de baixo para cima. E aí poderia ser o Álvaro no lugar do Rogério. Essa configuração, você acha que ali já está fechado? Vai ser isso mesmo? Ou pode ter uma mudança maior nessa chapa? Está bem encaminhado. E, a se definir dessa forma, nós podemos ter uma surpresa e não termos candidatos da esquerda no segundo turno. Ser 2 candidatos, um de centro e um de direita, no segundo turno no Estado. Pode acontecer de não termos, de forma alguma, isso. Interessante, né? É uma matemática muito interessante, porque, veja só, essa questão de matemática política tem que ser muito bem analisada. Foi por causa da matemática política que o senador Rogério é senador hoje. A matemática política. Porque quase ninguém apostava na eleição dele. E ele está lá. E a matemática que se desenha hoje pode levar a esquerda a não ter candidato ao segundo turno aqui no Estado. Interessante, né? O governo hoje está, né, com o PT e eles totalmente... Até porque um dado interessante é que as pesquisas indicam a queda da popularidade do presidente Lula no Nordeste, algo que não se esperava agora, diante das movimentações que houveram a nível de auxílios no Brasil, de políticas públicas midiáticas, tudo isso às custas da tributação, da nossa tributação, né? De onerar o cidadão comum. Mas, mesmo assim, a popularidade do presidente tem caído no Nordeste, o que é uma grande surpresa. Então, o cenário nacional também está incerto. Ninguém sabe bem o que vai acontecer, porque, aparentemente, existia uma segurança muito grande da reeleição do presidente Lula. Mas uma coisa tem chamado a atenção: o eleitor tem começado a não dar crédito à capacidade da saúde do presidente Lula. Muitos já veem o presidente Lula como incapaz de um próximo mandato. E isso pode refletir nas urnas. Já existem pesquisas que indicam que a nova juventude está se afastando da esquerda. Então, isso assusta muito os agentes políticos da esquerda. Por quê? Eles não têm outro nome preparado para substituir de imediato o presidente Lula como candidato. Então, tudo isso mexe com todo o tabuleiro. Por quê? Tem que se fazer uma reestruturação da imagem do presidente como um homem forte, um homem capaz de governar. Porque ele está perdendo essa capacidade de transmitir essa segurança para o eleitorado. Nós vemos a primeira-dama querendo se destacar a todo momento, a Janja. Toda hora a Janja querendo o protagonismo para ela. E não, ela é só a primeira-dama e o protagonismo tem que ser do presidente. Então, também isso mexe com o tabuleiro. A presença dela incomoda muito em Brasília, porque ela passa dos limites da função dela enquanto primeira-dama. Concomitantemente a isso, doutor Tiago, também a gente está passando um cenário nacional,
né, situações que até então a gente não estava vendo mais no Brasil, né, de corrupção, de acordos políticos, né? São várias situações que acabam manchando, inclusive, o próprio governo do presidente Lula, né? E, por consequência, a gente entende que o próprio presidente, além da idade, né, a gente percebe que está meio que perdido, né? O déficit fiscal aí está passando aí bilhões, né? E aí, como você diz, grande parcela da população está se sentindo prejudicada, né, com relação à criação de vários impostos. Isso compromete a vida do cidadão, do trabalhador brasileiro, né? E a população está sentindo. Exato. Né? O Nordeste é uma grande expressão de voto da própria esquerda, né? O lulista acaba aqui sendo comprometido, né? Foi o que decidiu e vem decidindo, né, no cenário nacional as eleições, e aí perdendo esse curral eleitoral, né, que é o Nordeste, de certa forma, acaba comprometendo realmente uma reeleição ou possível reeleição do presidente Lula. E você tocou num ponto bem interessante, Kleber. Corrupção no governo Lula. O roubo do INSS, do aposentado, do pequeno, chegou na sala do presidente. Nós temos aí o irmão do presidente... Na casa, né? Exato. Nós temos aí o presidente com o irmão envolvido no escândalo do INSS. O filho do presidente, Lulinha, sendo investigado pelo escândalo do INSS. E uma coisa que pouca gente sabe. Fala muito-se que Eduardo Bolsonaro saiu do país, aquela narrativa toda. Mas vocês sabiam que Lulinha saiu do país assim que começou a ser citado seus nomes no escândalo do roubo do INSS? Está na Espanha, né? Está morando na Espanha. Ele se evadiu do país e tentaram blindar ele de toda forma, mas parece que agora ele vai ser chamado na CPI. Ou seja, o escândalo já está chegando. Já está na cozinha do presidente. Exatamente isso. Inclusive, o próprio presidente se manifestou. Mas quem tem uma fala muito célebre sobre isso é o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que disse claramente que Lula queria voltar à cena do crime. Então, parece que nós estamos vivendo a frase que o vice-presidente de Lula disse com Lula. Ai, ai. O presidente ele se manifestou acerca dessa situação do filho, né? Teoricamente, algo que é da sua residência, né? Ele disse que paguem aqueles que erraram, né? Então, a Polícia Federal realmente, inclusive, que eu acho muito importante esse trabalho no Senado, né? Essa CPMI, eu acho que é importante essas discussões e está, doutor Tiago, esmiuçando muitas informações. E a gente vê que realmente são muitas pessoas envolvidas, né? Está trazendo à tona no cenário nacional, inclusive, veículos de informações que até então não se falava, né? Está começando a se manifestar a grande e poderosa Rede Globo, né? Através de seus programas, seu jornalismo, está dando ênfase a assuntos que até então não se falava. Então está vindo à tona realmente essas informações e a toda a população brasileira, independente de qualquer situação, está recebendo essas informações nos seus telejornais. Tá, vamos lá. Essa foi a conjuntura que a gente fez, né, do lado da direita, já no centro ali, porque a esquerda, pelo que a gente tem visto, pode ser que ela não consiga viabilizar nenhuma chapa, pelo jeito que está ficando. Até porque a política ela se faz com viabilidade. Exato. Aí vamos lá. Do lado lá, a gente está vendo com essa possível chegada do MDB, indicando inclusive o vice de Alisson. Aí vamos lá como é que a gente fica o cenário. Alisson, o governador, senadora Zenaide Maia, quem seria a outra senadora? Ou senador, ou né? senador, desculpa, o outro, a segunda vaga do lado do para fazer a centro. chapa, né? Exato. Compor a chapa. Sugestão. Hoje ainda não temos um nome apresentado, né? Mas até o próprio... Do jeito que vai, será que Fátima vai sozinha? Não, ela chamou já escalou Jean Paul Prats, né? Exato. Jean Paul para poder ir lá. Quer dizer, ela né? se definiu ficar lá também, então vai ter uma esquerda nesse ponto. Pelo PDT, né? Inclusive ele se filiou ao PDT, né? E na conjuntura da chapa ele faz casadinha na chapa com a professora Fátima Bezerra. Esse segundo voto do centro teria um nome? Está sendo cogitado? Houve algo para poder Ainda está ser na fase de solucionado? negociação, né? O centro está mais próximo da direita.
Então, alguns desses nomes que estão ligados à direita podem migrar para a chapa do centro, né? Então, é incerto por isso, porque o ex-prefeito Álvaro Dias é um dos nomes cotados. Então, até pela ligação com o atual prefeito de Natal, né? Exatamente. Por exemplo, no almoço de São João Batista, que nós tivemos aqui em Açu, o ex-prefeito Álvaro Dias esteve aqui presente ao lado de Alisson Bezerra. Isso foi público e notório. Então, existe já uma conversa entre eles. Então, isso também pode acontecer. Temos o Coronel Hélio, que pode também ser o candidato junto com o Stevenson, pela direita. Então, há toda uma matemática para se fazer, toda análise, e política é somar. Política é somar e nós temos que correr atrás disso, quem quer ser candidato. Então, não dividir. A gente dividir não leva a canto nenhum. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um break agora, é rapidinho, 30 segundinhos, tá? Otávio, solta o break aí pra gente, por favor, a gente voltamos já, é 30 segundinhos. Estamos apresentando Vale em Pauta. Tá cansado de pagar caro na conta de luz? Então preste atenção. Chegou a solução que cabe no seu bolso. Atena Solar. Energia solar com financiamento facilitado, atendimento daqui da região e um suporte que cuida de você do começo ao fim. Economia de verdade, mês após mês. Liga agora. Peça seu orçamento e venha para o time que economiza com inteligência. Atena Solar. Energia do sol no preço que cabe no seu bolso. Tá cansado de pagar caro na conta de luz? Então preste atenção. Volta, deu tempo nem pegar aquele velho cafezinho, tá? Esse final de semana, a nossa bancada, né, teve a honra de estar participando do aniversário e confraternização do nosso amigo Pedro Neto, lá na Chácara Oiticica. E aí, garotada, como é que vocês analisam aquele evento importante em qual nós participamos? Foi um encontro muito bom, muito agradável ao lado de Pedro Neto e dos amigos. Muitos amigos, muitas pessoas que eu não encontrava há muito tempo, alguns também do dia a dia, mas foi um momento muito agradável, o espaço agradável, buffet agradabilíssimo, muita música boa, de qualidade. Então foi muito bom estar ali com o Pedro Neto, com todos vocês, nos confraternizando, dialogando, conversando, porque a vida é feita disso, né? De conexões, de amizades, e esses momentos eles são riquíssimos, porque são neles que a gente pode expressar a nossa gratidão, o bem que nós queremos a Pedro Neto, que é um guerreiro aqui à frente da TV Açu, é uma pessoa que tem se dedicado a esse projeto, se dedicado a trazer coisas boas para a Açu há muitos anos. E Pedro e Georgiana, o casal, eles têm um amor pelo Açu que se transforma em ações reais. Eles sempre buscam fazer com que a cidade tenha novas oportunidades, novos meios de estar se desenvolvendo e se comunicando. Então, eu sou grato a Pedro por todas as oportunidades que ele sempre me deu e sempre esteve ao nosso lado. É um amigo de muitas lutas, um amigo de muitos anos, sempre que eu era menino, como disse Fátima Moraes naquele dia. Então, Pedro, ele merece esse reconhecimento e merecia aquele momento. Ele merecia realmente celebrar aquele momento ao lado dos amigos. Como o tema da festa dele, né? Eu nasci para ser feliz. Justamente, Marcos. Foi o que marcou e eu ia expressar justamente o tema da festa. Né? Eu nasci para ser feliz, né? Pedro Neto acaba transcendendo isso aí para todos que estão ao seu lado, que convivem com ele, né? Seus programas, suas atitudes, né? Não só na TV Açu, mas fora da TV Açu, fora do programa de rádio, que é o que a gente conhece, Pedro Neto, muitos conhecem, mas quem conhece Pedro Neto de fato sabe do lutador, do batalhador, né? Daquele cara que é boa vida, né? Que transcende a alegria de viver, né? Muita vontade de realmente vencer, né? Isso aí é o que a gente percebe em Pedro Neto. Tá lá naquele momento, Marcos, doutor Tiago, com vocês, confraternizando junto com muitos amigos aqui do Açu, né? Muitos amigos de Pedro Neto, né? Realmente sendo feliz, né? Um pagode aí que é a cara dele também, né? Acabou retratando aí a felicidade
através da música também. Ele teve seu momento de compartilhar suas músicas autorais, né? Aquele bacana, momento ali querido. foi muito bacana, né? Eu fiquei muito feliz de estar lá com vocês e com o Pedro Neto, celebrando mais um ano de vida. Que esse ano de vida realmente seja de muitas felicidades, muita alegria, muita paz e prosperidade, amigo Chocolate. É isso aí. Vamos agora dar uma voltinha ali para o Brasília, ver o que está acontecendo por lá, né? Finalmente, né, Alexandre de Moraes autoriza a cirurgia, que vai ser agora no Natal, né, de Bolsonaro. Ele vai ser internado no dia 24, né? A gente está gravando esse programa um dia antes, mas possivelmente quando estiver nos ouvindo, ele já tenha feito esse procedimento ou pode estar até internado. Demorou, doutor Tiago, a liberação para essa cirurgia? Eu entendo que sim. Diante da urgência e da figura que nós estamos tratando, porque nós temos que ver que nós estamos falando de um ex-presidente da República. Está com um processo no Supremo Tribunal Federal. Então, existe toda uma urgência e toda uma rapidez. Da mesma forma que o mandato de prisão dele foram questão de horas, a gente pode ver também que uma análise dessa não pode ser tão burocrática. Se exigiu até uma perícia para que pudesse ser feita, mesmo com laudos médicos. Eu advogo um pouco na área criminal e sempre que eu apresento um pedido na área da saúde de um cliente meu, eu nunca vi se pedir uma perícia de nenhum deles. Acata-se a documentação que o médico apresentou. Então, mas não vou discutir procedimentos. A questão é, o que nós estamos vendo é que nós temos um ex-presidente da República preso, com a situação de saúde muito delicada, devido a uma facada misteriosa que ele levou, e ninguém entendeu até hoje o que foi aquilo, mas que é divertido para a esquerda brincar com a facada até hoje. Então, nós temos um presidente que tem uma saúde debilitada, um idoso, que está convalescendo, preso, longe dos tratamentos médicos necessários à sua saúde. Porque ali ele está privado de acesso a muitos procedimentos que ele poderia ter em outros ambientes. Kleber é da área da saúde e sabe que se ele tivesse home care em casa, teria todo um atendimento diferenciado e necessário, que é prerrogativa dele, até como ex-presidente e como cidadão comum. Então, nós estamos vendo que existe realmente um processo meio lento quando se trata de decisões que envolvem o ex-presidente. E que é necessário esse procedimento cirúrgico e também vamos ver como será o procedimento de recuperação desse processo cirúrgico. Porque, se não me engano, recorrentemente ele se submete. Nós temos aqui o exemplo que quando ele esteve aqui no estado, ele passou mal e foi uma urgência. Rapidamente ele teve que ser internado. Então, isso é recorrente. Então, essa dificuldade de acesso à saúde, ao sistema de saúde, tudo atrasa e prejudica a saúde dele. E como você fala, era noticiado na época do Rio Grande do Norte e várias vezes após essa facada ele sempre, com recorrência, né, sendo internado. Aí essa perícia, então ele está duvidando dos médicos lá, está chamando os médicos praticamente de... Vou nem falar aqui que eu vou fazer igual a Daniela Lima, eu tenho medo de falar alguma coisa e seja usado contra mim. Outro assunto, né, que já a gente pode tocar. Ô Marcos, trazendo um pouco para a área da saúde, né, é recorrente essa situação de Bolsonaro, então existe um histórico, né? Além disso, doutor Tiago, a clínica ela é soberana, né? Através dos olhos dos profissionais de saúde, né, acaba transformando em informações, consequentemente ela deve ser soberana com relação à parte judicial. Logicamente que ele responde, tem por trás um processo, né? Mas clinicamente, a soberania da própria clínica, por si só, ela já dá a autonomia do profissional da saúde para poder estar fazendo os devidos encaminhamentos, né, de acordo com a necessidade em que o paciente, no caso o ex-presidente Bolsonaro, necessita. Né? Nesse caso, mais um procedimento cirúrgico. Então, a clínica, nesse ponto, ela é totalmente soberana. Vamos lá, então vamos aqui na terra da poesia novamente, né? Ouvi a notícia em algum lugar que possa ter suplente assumindo a Câmara de Vereadores, o mandato de vereador na cidade de Açu? Sim, nós temos aí a notícia de que a candidata Carol Siqueira
filha do Júnior Medubim, deverá assumir a cadeira do vereador Wallace, que deverá se afastar. Ainda não está muito bem explicado esse afastamento do vereador Wallace, mas o que importa é que o que já se comenta é que ela deverá assumir o mandato por alguns meses, o que é muito interessante. 6 meses, né? O que é muito interessante. Agora, resta A saber... licença é 6 meses, no caso, tem Isso. data? E foi o que a gente viu em alguns veículos de informação. Eu não acredito que chegue a tanto, mas é algo interessante, né? Esse movimento político. Não sei se tem o aval do prefeito ou se não tem, mas é uma movimentação política interessante, porque é um novo corpo na Câmara, né? Mais uma mulher para compor os quadros da Câmara. Dos progressistas, né? Dos progressistas, jovem, com a mentalidade bem jovem. Eu conheço Carol, é uma pessoa muito querida, uma amiga, né? Um abraço, Carol, inclusive, você, Júnior, toda a família. Dizer que deve enriquecer o debate político na Câmara, realmente, se ela realmente assumir o mandato, e que logo de êxito ali, se realmente se concretizar tudo isso. Muito bem, muito bem. O que nós temos mais de novidade aqui na Tarde da Poesia, nesse feriadão? Não, nós não temos muitas novidades nesses últimos dias, né? Está tudo muito tranquilo em Açu, aparentemente. Todo mundo de recesso, né? Exatamente. Suas famílias se confraternizando. Época de silêncio, mas nós devemos ter uma mudança administrativa no começo do ano, todo ano aquela renovação tradicional, e ainda mais próximo ano, que é um ano de eleição. Então, deve ser reorganizadas as estruturas de secretaria, de corpo funcional, tudo isso, já visando o pleito do próximo ano. E aqui de público, eu queria deixar um convite em aberto. Convidar o excelentíssimo senhor prefeito para estar conosco na bancada. Prefeito Lula, o senhor está convidado a estar conosco aqui no próximo ano, o mais rápido possível. Nós queremos ouvir do senhor, porque muito se fala, mas temos que ouvir do gestor o que realmente está acontecendo. E deixar claro que todos os membros da situação são convidados a estar conosco, a trazer informações sobre a administração, sobre o que está acontecendo, e serão sempre bem-vindos, porque aqui não é um programa de oposição à gestão, é um programa aberto. Então, todos vocês estão convidados a estar conosco. Sintam-se convidados, que serão muito bem recebidos. Afinal de contas, né, a prestação de contas, independente de ser mandato de vereador no seu legislativo, no executivo, né, do próprio prefeito Lula Soares, um grande amigo, está convidado, né, a vice-prefeita também, né, é importante a participação, né, inclusive o Vale em Pauta está de portas abertas, como você falou, doutor Tiago, a gente está por um pouco mais de 10 meses nesse trabalho, nessa atividade, e as portas estarão abertas, né, para situação, oposição, né, independentes, né. Eu acho que o importante é o debate, quem ganha a população, quem ganha o município, e consequentemente todos acabam tirando fruto dessa discussão que só visa o melhor para a coletividade. Sim. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de mandar um abraço fraterno a todos os nossos ouvintes, né? A nossa audiência que esteve junto conosco todo esse ano, tá? Um abraço especial para vocês, e contamos com a audiência de vocês para o ano que vem, que logo dia 1º, como já falei aqui, vamos estar juntinhos. Marcos, eu gostaria de agradecer a TV Açu pelo convite para estar com vocês sempre, né? E já está intimado para 2026, sempre possível, sem falta. Estarei. Renovação de contrato. E mandar um abraço especial para o amigo Wagner Contador, como é conhecido, que foi eleito presidente da CDL. Dizer que acredito muito no seu potencial para estar à frente daquela instituição, e parabéns, e que a CDL está em boas mãos. Em tratativas, inclusive, né, com o nosso amigo Sérgio, né, já ficamos pré-agendados aí, não só com o Sérgio, mas também com, né, os dois juntos aqui, né, para fazer o passe de bastão aqui. Fazer o passe de bastão, saber aí quais são as perspectivas do CDL, né, será um prazer recebê-los aqui. Eu acho que tem muito o que acrescentar. Afinal de contas, o comércio também é uma parcela aí do que acaba influenciando na economia do município, né. Eu acho que é importante a gente tratar sobre esse assunto, e vamos já deixar praticamente agendados aí com ambos para poder a gente estar entrevistando. Marcos, doutor Tiago, Feliz Natal, Ano Novo para vocês, né? Muito bom estar dividindo aqui semanalmente essa bancada, trazendo realmente assuntos importantes, né? Vivência, afinal de contas a gente vive, mora aqui, reside em Açu, né? O que a gente
preza e quer é o melhor para a nossa cidade, né, para o nosso povo. E é assim que a gente vai seguir um ano 2026, né, pautando, afinal de contas, Vale em pauta, pautando assuntos que são importantes para toda a sociedade, não só do município, do Vale do Açu, mas também do estado. É isso aí. Uma boa noite e até o próximo ano, se Deus quiser. Amém. Tchau. Tchau. Atenção Rede, agradecemos a audiência. Em 5 segundos estaremos desfazendo a conexão e seguiremos com nossa programação no nosso canal do YouTube.